Pai, nós te damos graça. Nós te damos louvores. Ao longo da tua palavra, das escrituras, todas as vezes que tu reuniu o teu povo, tu reuniu com um propósito. Nesta noite eu creio, não será diferente. Que o seu propósito seja cumprido em nós. Usa a tua filha como instrumento vivo em tuas mãos, Pai. Que os segredos do teu coração sejam compartilhados a ela. E ela possa revelar a nós, ó Pai. Somos nós que necessitamos, Pai. Somos nós que necessitamos ouvir a tua voz. Por isso te pedimos, ser com a tua filha uma vez mais. Ser com a tua filha uma vez mais, usando na instrumentalidade do teu Espírito Santo, na tua unção, porque o meu coração arde por receber de ti nesta noite. Assim nós oramos porque temos a certeza que tu és o Deus que nos ouve nos céus e nos traz resposta aqui na terra. Nós amamos a tua voz, nós amamos a tua palavra, por isso nós te pedimos por misericórdia e graça, revele-se a nós uma vez mais. Amém. Amém, igreja. Glória a Deus. Você pode dar um aplauso para o Senhor? Você pode sentar no seu lugar. Se todo lugar que eu pregasse tivesse um louvor desse antes, ia ficar bem mais fácil para mim. Glória a Deus por vocês, músicos e levitas dessa igreja. Obrigado, pastor, por ter feito o convite. Priscila, querida, que Deus te abençoe. Eu queria primeiro honrar minha irmã está aqui comigo, o nome dela é Bruna. Você pode ficar de pé, dona Bruna? Glória a Deus, pode dar um aplauso pela vida dela. Glória a Deus. Muitas vezes eu vou pregar e acabo usando a minha irmã de exemplo. Aí ela sempre pega e fala assim, lá vem tu me usar de exemplo na tua pregação. E hoje ela está aqui comigo. De mau exemplo não, né, Bruna? Exemplo da vida real. Amém? Deus é Deus de vida real, amém? Então eu estava em espírito aqui, foi uma bênção, um louvor. Eu não sei se foi bom para vocês. Para mim foi muito bom. Mas Deus falou comigo muito no louvor e eu, antes de começar no texto bíblico que eu preparei para essa noite, que o Espírito Santo tem falado comigo nesse mês todo, eu queria dar um pano de fundo na palavra, direto na palavra, sem mais demoras. Eu queria te convidar a pensar comigo sobre o que nós temos na semana que vem. Eu sei que hoje é domingo, não mais domingo que vem, é domingo de Páscoa. A minha pregação não é toda sobre a Páscoa, mas ela nos prepara para a Páscoa. Muitas vezes nós cristãos, nós fazemos coisas sem entendimento. E a Bíblia nos diz que a gente perece por falta de conhecimento, entendimento, de sabedoria. E o domingo que vem nós temos o dia de Páscoa. Sabe que Jesus, ele padeceu, ele morreu na sexta-feira, mas ele ressuscitou no domingo. Amém? É por isso que nós cristãos celebramos a Deus no domingo. Os judeus, eles celebram a Deus no sábado, que é o dia do descanso. Mas nós cristãos, nós celebramos a Deus no domingo porque Jesus ressuscitou no domingo. O primeiro dia da semana é o domingo, não é a segunda. A segunda já ela mesma diz, ela é a segunda-feira, é o segundo dia. O nosso primeiro dia, a nossa primícia, o primogênito de Deus foi Jesus. Ele foi dado. Nós muitas vezes a gente não entende o porquê que é o domingo. Mas o domingo é o primeiro dia da semana, é o dia que você dá para o Senhor. Amém? Muitas vezes aqui, que nem o pastor falou, que a gente às vezes chega na igreja com a mentalidade de só receber. E não, a Bíblia diz que a gente se alegra quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O teu culto começa na tua casa, quando você dispõe o teu coração a vir. O teu culto começa quando você entra aqui e já começa a pensar nas coisas de Deus. O culto, a gente tem que parar com essa mentalidade de espectador, de achar que eu estou aqui, vou dar uma boa palavra, ou os músicos vão cantar um bom louvor, porque o culto não é a nosso respeito, o culto é do Senhor. O cristianismo não é a nosso respeito, o cristianismo é a respeito do próximo. Jesus, ele não veio porque era a seu respeito, ele veio por nossa causa. Deus amou o mundo, mas deu o seu único filho para quê? Para um propósito, para todo aquele que nele crê não pereça. Que não perecesse. Quem é todo aquele que nele crê? Eu e você.
Então, a cruz, eu amo a igreja que tem cruz. Eu amo. Eu gosto muito de usar a cruz de exemplo. Porque a cruz, Jesus morreu na cruz na sexta-feira. Quem aqui já viu aquele filme Paixão de Cristo? Então a gente às vezes se apega tanto, né, na morte de Jesus, na cruz e no sofrimento e em tudo que ele padeceu. Só que a cruz não seria completa se ele não tivesse ressuscitado domingo. A cruz, ela só é completa por causa do domingo da ressurreição. Jesus poderia ter morrido na cruz do mesmo jeito que morreu, mas se ele não tivesse ressuscitado, não teria adiantado nada. Se ele não tivesse ressuscitado, a obra não estaria completa. Então, muito mais do que a gente comemorar a sexta-feira, é a gente comemorar o domingo. Só que, a gente, por exemplo, nós cristãos, nós comemoramos o Natal no dia 25 de dezembro, só que, na verdade, já é comprovado que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Certo? Está picando um pouquinho, eu vou tentar. Se quiser baixar o meu retorno, eu não me importo. Jesus, a gente já sabe que não é comprovado que ele nasceu no dia 25 de dezembro, mas é comprovado que ele morreu na Páscoa. Ele morreu na Páscoa. Se tem uma data bíblica que ela é exatamente como ela era nos tempos de Jesus, é a Páscoa. Então Jesus, ele foi sacrificado na sexta-feira, como um cordeiro. Sabe o que os judeus comem no dia de Páscoa? Eles não comem chocolate, nem ovo de Páscoa. Sabe o que eles comem? Cordeiro. Eles assam um cordeiro, que eles chamam de cordeiro pascal. Eles assam o cordeiro, eles comem ervas amargas e pão asmo. Pão asmo é aquele pão baixinho, tipo aquele pão árabe que não tem fermento. E por que eles comem o cordeiro? Eles comem o cordeiro porque a Páscoa, a cerimônia da Páscoa, ela significa passagem. Ela significa que você deixa o velho e passa por o novo. A passagem que a Bíblia significa na Páscoa é quando o povo de Israel saiu do Egito através de Moisés, o libertador. Está vendo? Toda a Bíblia ela remete para Jesus. Moisés era o libertador do Antigo Testamento. Jesus é o nosso libertador do Novo. A Páscoa judaica, ela é toda a nosso respeito, nós falando de Jesus, que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que ele é o Cordeiro? Porque ele foi entregue como um Cordeiro. Sabe que há umas 3 semanas atrás eu estive numa igreja com o meu marido, Rodolfo. Até inclusive ele mandou um abraço para vocês, quer estar aqui com vocês um dia. Amém? E a gente a gente foi nessa igreja e esse pastor dessa igreja, ele era cigano. Eu ia falar gypsy, ele era cigano. E ele tinha, os ciganos, eles são pagãos, eles são idólatras. Eles têm muitos deuses. E ele lembra de quando ele era criança, que ele via, todo ano tinha uma cerimônia de ritual, onde eles sacrificavam um cordeiro. E ele viu inúmeras vezes na vida dele, o tio dele, que era o tal do sacerdote na época, matar o cordeirinho, o filhotinho de ovelha. E ele disse que quando ele pegava aquele filhote de ovelha para sacrificar, ele disse que o cordeiro ficava bem quietinho, ele não reclamava, ele não esperneava. O pai dele, o tio dele disse que botava o joelho em cima do peito do cordeiro, pegava a faca e cortava o pescoço. Diz que quando cortava o pescoço ele ficava bem quietinho, mudo, e escorria uma lágrima. E ele falou que quando ele se converteu e pregaram para ele que Jesus era o Cordeiro de Deus, que se entregou sem ter pecado, sem merecer, e ele lembrava da cena que então Jesus é o Cordeiro, igual aquele Cordeiro que se entregava todo ano no sacrifício. Sim, Jesus é o Cordeiro. Ele se entregou. Não foi o povo que matou ele, ele se entregou. E tudo vai fazer sentido o que eu estou falando, amém? Aguenta comigo, isso é um pano de fundo para a palavra que vai entrar. E o que acontece? Jesus, ele é o Cordeiro. Mas sabe que antigamente, na época de Moisés, quando Deus falou com Moisés e falou, olha, vai e liberta o meu povo do Egito. Aí Moisés falou, mas eu não vou lá falar com Faraó. Sim, tu mesma fala para Faraó e eu vou endurecer o coração de Faraó para não deixar meu povo ir. Mas aí Moisés pensa, mas é para eu falar ou não é para falar? Tu vai. E tem as 10 pragas do Egito. Amém? E a última praga, antes do povo ser liberto, antes de Faraó dizer vai, foi a praga de matar os primogênitos. Ou seja, Deus iria matar
os filhos mais velhos, ou seja, os primeiros filhos de todos os egípcios. E o que aconteceu? Deus falou assim: pega um cordeiro, sacrifica esse cordeiro e pega o sangue desse cordeiro e põe nas portas. E toda a casa que tiver o sangue do cordeiro na porta, o anjo da morte não vai entrar. Então os judeus todos, os hebreus daquela época, eles pegaram o sangue e passaram nas portas. Então naquela noite, veio o anjo da morte e feriu e matou todos os primogênitos do Egito. No outro dia de manhã, o faraó mandou chamar Moisés e falou: ai, quer saber? Pode ir embora daqui, porque nós estamos aqui desolados, que feriu todos os primogênitos. Todos os filhos mais velhos de todas as casas, filhos homens, morreram. Jesus é o primogênito de Deus. E ele nasceu e morreu e se entregou por nós. Para quê? Para comprar para nós o direito de acesso ao Pai. Então o sangue do cordeiro naquela época ele foi usado para isso, para selar as portas, como um sinal de aquele que tivesse o sangue não poderia ser tocado pela morte. Nós cristãos hoje nós temos o sangue de Jesus que nos marca, o sangue de Jesus que nos sela, o sangue de Jesus que não permite que a morte nos toque. E os judeus eles fazem um cordeiro assado para lembrar da onde Deus livrou eles. O culto de Páscoa para os judeus, na verdade, ok, nós não somos judeus, e você pode perguntar, por que ela está falando tudo isso? Porque Jesus era. Ok, eu e você não somos judeus, mas Jesus, o nosso Salvador, era. Ele não inventou uma nova religião, Jesus cumpriu toda a justiça. Então naquela época o que aconteceu? Ele foi sacrificado na sexta-feira, ele foi crucificado na sexta-feira, como um cordeiro. Tanto que é que quando os guardas chegaram lá embaixo da cruz, para botar a lança nele, para ter certeza que ele tivesse morrido, o que acontece? Porque eles quebravam as pernas da pessoa que era crucificada. Porque a cruz é o símbolo do cristianismo, porque ela é o começo. A cruz não é o fim, a cruz é o começo. A cruz é o começo. E a cruz é o início da tua caminhada cristã, é a cruz. É o quê? É morrer para si mesmo. É se esvaziar de si mesmo, como a gente cantou aqui. Deus faz nova todas as coisas. Deus não quer fazer uma versão melhorada de você. Deus quer te fazer uma nova versão. Deus não quer fazer de você uma versão gospel do seu antigo eu. Não, Deus quer te fazer uma nova criatura, com uma nova mente, com um novo pensamento, com um novo coração. E tem gente que pensa assim, eu nasci assim e pronto, aí Deus me ama do jeito que eu sou. Sim, Deus te ama do jeito que você é, claro que sim. Isso é inegável. Mas o que? Deus nos faz com que a gente melhore a cada dia. Se a tua vida cristã não te faz melhor, então reveja teu cristianismo. Se você não está melhor um pouquinho hoje, é igual o iOS do telefone. Se você não atualiza o iOS, você vai ficando para trás. Daqui a pouco o aplicativo que você vai tentar abrir, não abre. Tipo, ontem eu fui pegar o voo, então fala assim, olha, então você vai entrar no aplicativo do voo para ter o Wi-Fi dentro do avião. Aí ele fala assim, mas antes de você tentar ter o Wi-Fi no avião, tenha certeza de que o seu aplicativo está com a versão mais atualizada. Eu ligo para o banco para fazer uma transferência, aí ele fala assim, olha, para o seu aplicativo não está funcionando, tenha certeza que você baixou a versão mais atualizada do seu iOS. Sabe que muitas vezes a gente se pergunta, Deus não está falando comigo, Deus não está falando, querido, você tem se atualizado? Você tem limpado a sua bagunça? Sabe por que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã? Porque a gente precisa dele todos os dias. Não é uma vez que eu me converti, quando eu aceitei Jesus, quando Jesus apareceu na minha vida, ou quando eu fui batizado no Espírito Santo, ou quando eu desci as águas. Não, querido, quem vive de passado é museu. O teu testemunho faz parte da tua vida sim, mas você tem que ser muito melhor hoje do que naquele dia que você aceitou Jesus. Essa é a transformação, é você se surpreender com a sua reação. Tipo, nossa, eu estou diferente. Quando eu me pego respondendo diferente para uma coisa, eu falo, eu estou crente. E não, o Espírito Santo está fazendo a obra. Nós precisamos ser melhores. E aí o que acontece? Mas para isso você não pode esquecer de onde você saiu.
Sabe o que é o problema? O problema é que a gente tem memória curta. A gente esquece de onde Deus nos tirou. A gente esquece do que Ele já fez por nós. E a gente vive murmurando. Glória a Deus pelo ar-condicionado. Ele está bem aqui na minha cara, está uma bênção. Mas se não tivesse, ia estar uma bênção também, um pouquinho mais quente. Sabe o que acontece? A gente aprendeu a murmurar. A gente murmura de tudo. Se está chovendo, é porque está chovendo. Se está muito sol, é porque está muito sol. Se está frio, é porque está frio. Porque aí o calor é melhor. Está calor, nossa, saudade do inverno. A gente é em tempo inteiro insatisfeito. Só que o culto de Páscoa, ele nos lembra da onde Deus tirou você. Eu quero te dar esse espaço, desse início do culto, para você lembrar do dia que Jesus entrou na tua vida. Sabe, porque Deus não vai te usar o dia só que você tiver um microfone na mão, assim como eu. Deus quer te usar no teu trabalho, na tua escola, no teu bairro, no teu condomínio, com os teus vizinhos, na fila do banco, na fila da padaria, onde quer que você esteja. Jesus quer usar você, com a sua vida, com o seu testemunho, com a sua alegria, com a sua vontade de viver, com a sua gratidão. Sabe por que o povo demorou 40 anos para entrar na terra prometida? Porque eles murmuravam, eles falavam, olha, Deus nos tirou do Egito, mas ai, que saudade do Egito. Ai, era tão bom lá, que agora todo dia a gente tem que comer maná. Que coisa chata comer maná todo dia, saudade de comer cebola e alho. O que acontece muitas vezes, a gente está na igreja, a gente está com Jesus e fica, nossa, que saudade que eu tinha de dar uma cheiradinha no meu pecado do passado. E a gente esquece, a gente começa a murmurar e esquece de onde Deus nos tirou. Até eu tenho uma teoria, né, que eu faço muito aconselhamento por e-mail e direct, enfim, que as meninas me mandam muito mensagem, e geralmente, pastor, é sempre sobre relacionamento. E geralmente assim, e você ganhou o Rodolfo para Jesus, ele era do mundo, e ele era drogado, e ele era vocalista de uma banda, roqueiro, e você ganhou ele para Jesus. Eu falo, não, eu estava me ganhando para Jesus. E sem querer transbordou para ele. Não foi um plano que Deus mandou uma santa criatura dentro da casa do roqueiro para ganhar ele para Jesus. Não, eu estava me ganhando e sem querer transbordou. E muitas meninas falam isso para mim, elas acham que elas vão ter aquele namoro missionário. Eu vou namorar com o cara e vou ganhar ele para Jesus. Não, se ganha você, quem sabe passa para ele. Ok? Mas uma me falou assim, não, então eu tinha um relacionamento, mas eu tô pensando em voltar com o meu ex, porque aí eu terminei com o ex, ele também terminou com o ex dele, e aí nós nos encontramos de novo. E aí eu tenho aquela teoria, se fosse bom não era ex, era atual. Se a tua vida velha fosse boa, Deus não te dava uma nova. Nós temos que aceitar a nossa nova natureza, nos lembrando o quê? Sabe o quê? As ervas amargas que eles comiam na Páscoa, que os judeus comem na Páscoa, eles significam, é para lembrar da amargura dos nossos dias sem Ele. E o pão sem fermento é para nos lembrar de não colocar o fermento dos fariseus na nossa vida. O que é o fermento do fariseu? É a religiosidade. A Bíblia diz que a nossa justiça tem que exceder em muito a dos fariseus. Ou seja, é aquela coisa... Os fariseus, eles só cumprem a lei. Eles cumprem a lei, que nem o Jesus falou. A lei falava que, se uma mulher fosse pega em adultério, ela poderia ser apedrejada. Mas Jesus, ele olha para ela e ele é a nova lei do amor. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Ele veio e disse assim, por que vocês... estão condenando só isso? Ele fala assim, assim como o homem pensa no seu coração, assim ele é. A lei diz que se ela for pega em adultério, ela merece a morte. Eu, porém, vos digo que aquele que se adulterar, aquele que olhar para uma mulher e no seu coração cobiçá-la, já adulterou com ela. Com Jesus ficou mais fácil ou mais difícil? Mais difícil. Porque se eu pensar, eu não preciso ser pega. O problema é que a gente faz assim, o pecado é só aquele que aparece. Tipo assim, a menina embarrigou, ai, coitada, está em pecado. E aquele que está em casa vendo um monte de coisa lá? É a mesma coisa, porque para Deus você não esconde. Não é porque a barriga não apareceu, ou não tem pelo na mão, que não apareceu.
Deus te vê em secreto. O problema é que a gente é muito religioso e a gente acha, porque ninguém sabe, você está ok. Então, na verdade, você está se enganando. Porque a verdade, se o Filho te libertar, você é livre. Você é verdadeiramente livre para quê? Para ser você mesmo. Para você ser você. Para você ser sincero. Para você ser verdadeiro. Para você não viver uma mentira. Não para os outros. Para você. Você se aceitar. Quanto tempo, eu estou com Jesus há 17 anos, quanto tempo eu não me aceitei, porque eu achava, eu não posso ser assim, eu não posso me vestir assim, eu não posso falar assim, eu não posso agir assim, eu não posso assim, só que aquilo era a minha natureza, eu estava sendo transformada, então não adianta eu parar de vestir assim, parar de falar assim, então porque eu falo um crentez fluente, isso não significa que o meu coração é novo, a gente tem que ser transformado pela renovação da mente, não é pela renovação do meu vocabulário, ou renovação do meu vestuário. Não, a gente não precisa ser vulgar. Não é isso que eu estou falando, porque tem gente que acha que agora então pode tudo. Não, não pode tudo. Não é isso que eu estou falando. É que não é por fora que eu me mudo por dentro. É eu mudando por dentro que eu transfiro por fora. Como? Desde o meu tom de voz muda. O meu jeito de olhar as pessoas mudam. Eu me compadeço de um cachorro diferente. Quando eu cheguei aqui na igreja, vi um cachorro quase morrendo na calçada, acabou comigo aquilo. Porque o meu coração é assim. Quando eu vejo, tipo assim, o mal me indigna. E talvez, às vezes, a gente está duro, a gente passa por pessoas e não vê. Que nem a Bíblia diz que o bom samaritano foi aquele que passou, viu uma pessoa ferida e parou. Cuidou dele, não só cuidou, como pagou ainda para os outros cuidarem. E muitas vezes nós que nos dizemos religiosos, e ele fala que o fariseu passou pela pessoa ferida e nem olhou. O levita passou pela ferida e não olhou. Isso foi Jesus que contou uma parábola. Aí veio um samaritano, aquele que não tinha nada a ver com a história. E foi uma pessoa que ajudou. Ou seja, às vezes a gente espera, só porque um é levita, ou porque um é pastor, ou porque o outro é sacerdote, que eles vão ser melhor. E às vezes Deus levanta uma pessoa que você nem conhece e ela acaba sendo usada por Deus na tua vida. Deus vai usar pessoas falhas para falar com a gente. O problema é que a gente olha para a pessoa e fica, mas olha isso, mas olha como ela está assim, mas olha, o pastor não me deu bom dia hoje. Mas Jesus continua o mesmo. O carteiro não tem culpa da conta que chega na sua casa. Se você passa no sinal vermelho, a multa chega. Uma câmera tirou foto de você. E aí chega o carteiro com a multa na sua casa, notificação de trânsito, você vai brigar com o carteiro? Não é culpa dele, querida, é culpa sua que passou no sinal vermelho. Assim somos nós que temos um microfone na mão. A culpa não é minha. Eu só estou sendo uma mensagem. E muitas vezes a gente precisa entender o porquê das coisas. Jesus falou, e aqui eu vou concluir a parte antes da gente entrar na palavra. Jesus falou que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele, lógico. Só que sabe que a palavra, o caminho queria dizer uma coisa em hebraico. Quando ele disse, eu sou o caminho, os fariseus no templo se rasgavam e arrancavam os cabelos, falando que ele estava falando blasfêmia. Porque ele dizia assim, eu vou derrubar o templo e em 3 dias eu vou construir ele de novo. Aí eles falaram, imagina, a gente está aqui construindo esse templo, levou anos para fazer, como tu vai construir em 3 dias? Ele estava falando que ele ia morrer e ressuscitar no 3º dia. As pessoas não entendiam as coisas que Jesus dizia. Mas quando ele disse que ele era o caminho, tem uma festa que é celebrada, mas antigamente era a festa que era um dia só. Que o sacerdote, ele colocava aquela roupa branca de linho um dia por ano. Ele colocava aquela roupa de linho branca. Ele pegava o sacrifício e ele entrava no Santo dos Santos, uma vez por ano. Para levar o pecado de toda a congregação, de todo o povo, diante de Deus. E lá ele fazia o sacrifício e os pecados eram todos perdoados. Como se todo mundo tivesse as dívidas pagas, você começa do zero. Cartão está zerado.
Todo ano acontecia isso. E dizem que o sacerdote ele não poderia entrar em pecado no Santo dos Santos, porque senão ele era consumido, ele era morto, pegava fogo. Sabe o que eles faziam? Eles amarravam um sininho, uma cordinha com um sininho nele, para que caso ele entrasse no Santo do Santo em pecado, eles puxavam ele. Então, o Santo dos Santos funcionava assim. Aqui era o átrio, onde o povo fica. Aqui era o santo lugar, onde tinha adoração, e o candelabro, onde eles colocavam os pães asmos. Aqui era o santo lugar. Só que aqui tinha um véu. O véu, a gente canta, o véu rasgou, o caminho abriu. A gente canta as músicas, às vezes não entende. Tinha um véu aqui, que separava o santo do santíssimo lugar, que era onde o sacerdote entrava uma vez por ano só, na presença de Deus, ou seja, a presença de Deus que está disponível para mim e para você, todos os dias, um só entrava um dia por ano, e olhe lá ainda, porque se ele tivesse em pecado, ele caía morto, aí eles tinham que puxar ele, porque eles não podiam entrar no santíssimo lugar. Então a gente canta, quem já pisou no Santo dos Santos, a gente canta as músicas, mas você precisa ter um entendimento do que isso quer dizer. Quando Jesus morreu, naquela sexta-feira, a Bíblia diz que houve trevas naquela tarde. Como eu estava falando antes, eles iam quebrar as pernas da pessoa que estava na cruz, para elas morrerem asfixiadas, encher o pulmão de sangue. Sabe o que? A cruz é uma morte lenta e dolorosa. Jesus poderia ter sido morto decapitado. João Batista, que era primo dele e conterrâneo, tipo da mesma época, foi morto decapitado. Por que Jesus não foi morto decapitado? Porque, querido, a tua vida com Deus, ela é uma cruz, é uma morte lenta e dolorosa. Tudo do cristianismo é profético na minha e na tua vida. A morte do teu eu é uma coisa lenta e dolorosa. Mas sabe o que? Tem um domingo onde ele ressuscita. Porque se com ele padecemos, também com ele seremos glorificados. Porque se com ele sofremos, também com ele nós recebemos a nossa recompensa. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Tudo que ele conquistou é para mim e para você. O problema é que a gente usufrui pouco. E o que aconteceu naquela tarde onde houve trevas? Jesus entregou o seu espírito. Eles eles furaram ele com a lança, só que ele já estava morto. Ele já estava morto. Jesus entregou. Ele falou: Pai, eu entrego o meu espírito. Está consumado. Ele entregou o espírito dele. Ninguém matou Jesus. Ele se entregou como um cordeiro. Como um cordeiro. Que vem lá e põe o joelho no peito. E ele não abriu a boca. Pilatos falou: eu posso te tirar dessa. Ele falou: não é tu que tem autoridade sobre mim. Herodes chegou para ele e falou: me fala uma profecia que eu te solto. Ele falou: tu também não tem autoridade sobre a minha vida. Eu só estou aqui porque é assim a vontade do Pai. E Jesus, quando ele falou: eu sou o caminho, ele quis dizer, sabe o que significava o caminho? O caminho era exatamente isso. Quando o sacerdote, uma vez por ano, ele fazia como se fosse uma trilha. Ele saía do átrio e ele fazia passo por passo, balançando o sino, até ele chegar no santo. E depois no santo, ele ia onde o véu estava e passava pelo véu e entrava no santíssimo lugar, no santo dos santos. E quando ele chegava aqui, ele entregava o sacrifício pelo todo o povo. E aí Deus vinha, consumia o sacrifício e o povo era todo perdoado. Só que esse caminho que o sacerdote fazia, é isso que Jesus quis dizer. Eu sou o caminho que levo do átrio para a presença. Eu sou o caminho que leva você de um ser normal até a presença de Deus. E quando teve aquelas trevas, aquelas densas trevas, quando Jesus entregou o seu espírito e falou: está consumado, houve um terremoto. O que aconteceu com o terremoto? O véu se rasgou. Foi cortado, diz que teve um terremoto que cortou o véu do templo de fora a fora.
o lugar ficou exposto, o Santo dos Santos ficou exposto, dizendo que Jesus tinha aberto o caminho para mim e para você, para a presença do Pai. Hoje, nós não precisamos ser sacerdote, porque Ele nos fez reinos e sacerdotes. Todo mundo é sacerdote. Você não precisa cantar no coral para ser um levita, você canta aí. Você canta em casa, você canta no chuveiro, você é sacerdote de Deus, você oferece sacrifício de louvor, você oferece sacrifício de jejum, e Deus te recebe, tanto aqui, quanto na tua casa, no teu trabalho, na tua escola, na tua faculdade, porque o reino de Deus não está ali nem aqui, o reino de Deus está dentro de nós, e Jesus abriu o caminho para mim e para você entrar no Santo dos Santos. E hoje, a presença de Deus, nós temos acesso através da cruz, o sangue de Jesus na cruz. Na sexta-feira, onde nós morremos, cada um que quer vir após mim, a cada dia, tome a sua cruz e siga-me. É de braços abertos, falando: Pai, faz a tua vontade, não a minha. Faz a tua vontade, não a minha. Jesus falou: quando orarem, orem assim: Pai nosso que estás no céu, seja feita a tua vontade na terra, como ela é no céu. O problema é que muitas vezes a gente pensa assim: faz a tua vontade, Senhor, mas se puder fazer a minha. Sabe que eu queria namorar com aquele cara ali, então, né? A gente acaba gastando toda a nossa energia em falar com Deus sobre relacionamentos. Sabe que Deus quer ter intimidade com a gente. Mais do que você falar e Deus te ouvir, é você ouvir Deus te responder. Muito mais do que você chegar na presença de Deus e falar. Reclamar, pedir. Muito mais é Deus, você ter um relacionamento com Deus, onde quando Ele fala, você ouve. O véu foi rasgado. Você e eu podemos ouvir Deus. O Espírito Santo, Jesus falou: eu vou para o Pai, mas eu deixo para vocês o Espírito Santo, e Ele vai ensinar todas as coisas. Eu e você, irmã, nós temos o Espírito Santo que te ensina todas as coisas. Ele te ensina como orar, Ele te ensina como ler a Bíblia, Ele te ensina como tratar seu pai, como tratar sua mãe, como tratar o seu irmão melhor. Como você ser uma mãe melhor, uma filha melhor, uma esposa melhor. Só que o problema é que a gente trata Deus como nosso servo. Só que Ele é Senhor. A gente vem para Deus e fala: olha, Senhor, eu quero isso, aquilo outro. E é bom o Senhor me dar, porque afinal de contas, eu sou muito bom mesmo, eu não falto um domingo. Eu dizimo, ainda joga na cara de Deus: ó, Senhor, eu dizimo, tu tem que me abençoar. E sabe o que? Deus é justo, Ele abençoa, conforme tu semeia, você colhe. Só que não é porque a gente merece, é porque em Ele é. E porque nós somos nele, porque nele, sem Ele, nada podemos fazer. Então Jesus comprou para Deus, Ele é o caminho, aquele que o sacerdote fazia só uma vez por ano, Ele é o caminho. Todo dia que você clamar o nome de Jesus, Ele é o caminho que faz você e o Pai serem um. Jesus abriu o caminho para eu e você sermos um com Ele. A oração que Jesus fez foi essa: Pai, eu oro para que eles sejam um comigo, assim como eu e tu somos um. Essa foi a oração de Jesus. Ele falou assim: Pai, não te peço que os tire do mundo, mas livra eles do mal. Nós estamos no mundo, mas Deus nos dá livramento todos os dias. E com isso eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia em Marcos, capítulo 16, a partir do versículo 9. Marcos 16, 9. Marcos 16, 9 começa. É logo em seguida que Jesus foi sepultado. O que acontece? Jesus, quando ele morreu, algumas mulheres foram falar com José de Arimateia. José de Arimateia era um homem muito rico. Ele era um fariseu da época. E ele tinha um terreninho no cemitério. Ele tinha um lugar onde eles poderiam guardar o corpo de Jesus. Sabe que tem gente que morre e não tem onde ser enterrado. Jesus não tinha onde ser enterrado. Quem tinha um lugar onde a pedra rolada foi José de Arimateia. Ele foi para Pilatos e falou: olha, nos dá o corpo do nosso Senhor, porque a gente quer sepultar ele. Então o que José de Arimateia fez? José de Arimateia foi lá, pediu para os homens rolarem a pedra do túmulo. Ele enrolou o corpo de Jesus num pano branco de linho e colocou Jesus lá. Isso foi na sexta-feira, porque era Páscoa.
Não podia ter um corpo exposto lá na cruz. Por isso que eles mataram eles na sexta-feira, porque era Páscoa. Eles não poderiam ficar lá até morrer, porque ia demorar mais uns 2, 3 dias até eles morrerem. Porque a cruz demorava bastante tempo para morrer. A pessoa na cruz, ela morre por asfixia, porque enche de água e sangue o pulmão. Por isso que Jesus, quando colocaram a lança no lado dele, saiu água, porque o pulmão dele estava cheio de água. A morte da cruz, ela era por asfixia, assim, porque o pulmão vai enchendo de água. Vai enchendo de água e a pessoa morre asfixiada, sem ar. E o que acontece? Esse versículo aqui, esse capítulo de Marcos 16, acontece no dia de domingo. Vamos ler comigo. Marcos 16, a partir do versículo 9. Havendo Jesus ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que tinham sido companheiros de Jesus. Estavam tristes e choravam. E estes, ouvindo que ele vivia e que tinha sido visto por ela, não acreditaram. O que aconteceu aqui? Aconteceu que Jesus apareceu primeiro a uma mulher. Eu sei que tem aquelas piadas que falam, Jesus apareceu primeiro para uma mulher, porque mulher é fofoqueira e ia contar para todo mundo. Mas Jesus apareceu primeiro para a mulher, porque Maria era aquela que estava lá. Tem milagres que acontecem na vida de quem persevera. Porque quando eles chegaram lá no domingo de manhã, e viram que a pedra tinha sido removida, e viram que o corpo dele não estava lá, eles ficaram morrendo de medo, e todos os discípulos saíram correndo e voltaram para onde ele estava. Quem ficou lá chorando? Maria. Maria Madalena. Sabe que tinha várias Marias na Bíblia. Tinha Maria, mãe de Jesus, tinha outra, tem uma que é chamada de a outra Maria, e Maria Madalena. Maria Madalena, ela era chamada de Maria Madalena porque ela era da cidade de Magdala. Jesus, ele era chamado de Nazareno porque ele era de Nazaré. O endemoniado gadareno, ele era chamado de gadareno porque ele era de Gadara. Maria era chamada de Madalena porque ela era da cidade de Madalena. Vocês são aqui de São Gonçalo. Quem nasce aqui é o quê? São Gonçalense. Então era... Gonçalves, então não é Gonçalense, é Gonçalves. São Gonçalves. Gonçalense, ok. Cada um sabe o que é, ok? Enfim. Eu sou caxiense, mas não porque eu nasci em Duque de Caxias. Eu nasci em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Então o quê? É como se falasse, Alexandra Caxiense. Era o sobrenome da época. Ok? Só que olha o que falava aqui, logo depois da vírgula, como diz a vírgula, logo depois do pause. Maria Madalena, a qual Jesus tinha expulsado 7 demônios. Olha que coisa legal, é que nem eu me apresentar, oi, tudo bem, eu sou Maria Madalena, aquela que Jesus expulsou 7 demônios. Aí ela, em outro capítulo da Bíblia, em Lucas 8, fala assim, estavam algumas mulheres, serviam Jesus com seus bens, entre elas Maria Madalena, que Jesus tinha expulsado 7 demônios. Tu sabe o quê? Não diz na Bíblia qual era dessas mulheres pecadoras. A gente fala, Maria Madalena era prostituta. Não é comprovado na Bíblia que ela era prostituta. Não fala na Bíblia que ela era a mulher que ia ser apedrejada. Não é com certeza aquela mulher. Dizem que mais provável de tudo seja aquela mulher que lavou Jesus com as suas lágrimas e enxugou os seus pés com os seus cabelos na casa de Simão, o fariseu. Só que o que acontece? Antes disso, quando ela era uma pecadora, ela não tinha nome. Ela só teve um nome quando Jesus a libertou. Ela tinha sido expulsa, tinha sido 7 demônios expulsos dela. Sabe o que acontece? O teu testemunho, ele faz parte da tua vida, não para vergonha. O nosso testemunho não é para nos envergonhar. O nosso testemunho é para nos justificar, para justificar que nós temos Jesus e por causa dele nós somos curados. Por causa dele nós somos libertos. Por causa dele nós somos uma nova criatura. Então eu tenho certeza que se eu pudesse dar um microfone para algum de vocês aqui, cada um teria uma mini historinha para contar. Olha, eu era triste, hoje eu sou mais feliz. Eu era meio ranzinza, hoje eu sou mais querido.
Ah, eu era uma má filha, hoje eu sou melhor para os meus pais. Ou eu era drogado e hoje não sou mais. Ou eu era esquizofrênico, hoje não tenho mais. Eu tinha um câncer, Jesus me curou. Cada um aqui, eu tenho certeza que alguma coisa Jesus já fez por você. Amém? O que Jesus já fez para você? Isso sou eu te perguntando, não porque eu quero saber a resposta, mas muitas coisas Deus nos pergunta porque Ele quer nos situar. Jesus quer nos situar nessa noite. O que Ele já fez por você? Você tem alguma coisa para agradecer no próximo final de semana? Tem alguma coisa que você precisa lembrar da onde Ele te tirou? Sabe, nós precisamos lembrar da onde Ele nos tirou. Para quê? Para trabalhar gratidão no nosso coração. Deus se agrada de um coração grato. Seja uma pessoa grata. Seja uma pessoa grata nas pessoas que já te ajudaram. Seja uma pessoa grata por aqueles que já abriram uma porta de emprego para você. Seja uma pessoa grata por aqueles que até te fizeram mal, porque te fizeram uma pessoa melhor. Que tudo coopera para o bem. Não é? Ah, algumas coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Está escrito assim na Bíblia? Ah, só algumas coisinhas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera para o nosso bem. Tudo coopera para o nosso bem. E aqui, Maria Madalena, Jesus aparece para ela. Então foi todo mundo embora, Maria ficou lá. Maria, eu desconfio até, porque ela estava embaixo da cruz quando Jesus estava sendo crucificado. Eu acredito que na roupa dela tinha até respingo de sangue ainda. E ela foi lá porque eles queriam, o que eles queriam fazer no domingo? Eles queriam passar óleos aromáticos no corpo de Jesus. Eles se retiraram na sexta-feira, no fim de tarde, e durante o sábado eles ficaram descansando e oraram. Porque os judeus, eles oravam no dia de sábado. Eles não foram lá no túmulo no sábado. Eles foram no domingo. E quando eles chegavam lá, o túmulo estava vazio. E eu quero te convidar a abrir em João 20. Que João vai contar essa mesma história de Maria Madalena, só que um pouquinho mais detalhada. O que aconteceu? Jesus apareceu para ela. E quando ela voltou para contar para os discípulos, eles não acreditaram. Mas nem ela mesma acreditou que era Jesus. Porque a Bíblia diz que ela confundiu Jesus com o jardineiro do cemitério. Olha lá, em João 20, a partir do 11. Maria, então, aqui ó, no 10 fala assim, que os discípulos voltaram de outra vez para casa. Eles foram para casa. Foi todo mundo embora, só sobrou Maria. Então fala aqui, Maria, no entanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. E enquanto chorava, ela baixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles perguntaram, mulher, por que está chorando? E ela respondeu, porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Olha só, primeira coisa que acontece. Ela está lá, ela dá uma espiadinha para dentro. Diz que ela se abaixou e olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado. Um anjo na cabeceira e um anjo nos pés. Daí eles olharam para ela e perguntam, mulher, por que você está chorando? Agora minha pergunta é, vocês acham que os anjos não sabiam porque ela estava chorando? Claro que sabia. Ela estava chorando porque Jesus morreu. Ela estava chorando porque tinham levado o corpo dele. Mas aquilo que eu te disse, muitas vezes o Senhor nos pergunta coisas para nos situar, Ele quer ouvir da nossa boca. Por que Jesus perguntou para aquele cego, que queres que eu te faça? Não era óbvio? Ah, eu quero ser curado, eu quero ver. Não, não era óbvio, querido. Porque não era todo mundo que tinha dons de sinais e maravilhas, dom de cura. Quando Jesus apareceu, era depois de um silêncio profético, onde Deus não falava há 400 anos. Tu sabe o que é Deus não falar com o povo há 400 anos e de repente vem Jesus e Deus começa a operar e Deus começa a falar e Deus começa a falar e Deus começa a falar e Deus não parou de falar desde que Jesus morreu até hoje? Como é que Deus fala? Deus fala através da palavra. Deus fala através de louvores. Deus fala através de pessoas. Deus fala através até de uma mula. E Deus fala.
Nós cremos num Deus que fala. Num Deus que ouve as tuas orações, sim. Mas mais do que isso, Ele fala. Você tem ouvido a voz de Deus? Então naquele dia, os anjos perguntaram para ela: mulher, por que choras? Ela falou: ai, porque levaram o meu Senhor. E aí então, a Bíblia diz aqui, ó, capítulo 20, versículo 14. Depois de dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Olha só, ela não reconheceu que era Jesus. Sabe que não basta ter andado com Jesus para reconhecer Ele. Você tem que ter os teus ouvidos abertos, você tem que estar sensível para ver Jesus nas coisas mais improváveis. Ela achou que Ele era o jardineiro do cemitério. Maria Madalena, ela era íntima de Jesus, ela andava com Jesus, ela servia Jesus com os bens dela. E ela não reconheceu quando Jesus apareceu. Olha o que ele pergunta para ela: mulher, por que você está chorando? Ele de novo pergunta, os anjos perguntaram para ela por que ela chorava, e Jesus olha para ela e pergunta: mulher, por que choras? E ela: e a quem você procura? E ela, supondo que ele fosse o jardineiro, respondeu: se o Senhor o tirou daqui, diga-me onde colocou e eu levarei o corpo. Então Jesus disse: Maria. Quando ele disse Maria, quando ele chamou ela pelo nome, ela olhou para ele e falou: mestre, é tu. Quando ele te chama pelo nome, é quando ele está te afirmando uma nova identidade. O Senhor teu Deus, Ele te conhece pelo teu nome. Ele olhou para ela e falou: Maria. Quando ele falou Maria, os olhos dela foram abertos e ela falou: mestre, é tu. E ele falou: Maria, não me detenhas. Eu ainda não fui para o Pai, mas vai lá para os teus irmãos. Volta lá para os teus irmãos e diga a eles que eu ressuscitei. Então ela foi e contou a eles e eles não acreditaram. Só que olha só, os olhos dela foram abertos quando ela teve um momento de intimidade com Ele, quando Ele chamou ela pelo nome. Sabe o que? Muitas vezes Deus nos chama pelo nome, Ele chama a nossa atenção para que a gente olhe para Ele e reconheça Ele nas pequenas coisas. Reconheça Ele no jardineiro. Reconheça Ele naquele nosso irmão do trabalho. Reconheça Ele num colega de banco da igreja. Sabe, talvez Jesus venha disfarçado de pessoas na nossa vida e a gente não reconhece que é Ele. Aí Ele diz assim: olha, eu tive fome e não me deram de comer, eu tive sede e não me deram de beber, eu tive preso e não foram me visitar. Aí as pessoas falaram: mas onde que a gente não te deu de comer nem de beber e não fomos te visitar? Quando vocês deixaram de fazer a um dos pequeninos que eu enviei. Foi o que vocês deixaram de fazer para mim. Jesus muitas vezes nos dá chance, Ele nos dá oportunidade para nós revelarmos a nossa natureza interna. Porque eu posso planejar como eu ajo, mas eu não planejo como eu reajo. Como eu reajo diz quem eu sou verdadeiramente, é a minha natureza. Eu posso planejar e chegar assim com a minha irmã, porque eu quero alguma coisa dela, e falar: ai, Bruna, então, sabe o que eu queria? Eu queria tanto aquela roupa emprestada. Então eu posso planejar tudo porque eu quero algo, mas se ela falou: não vou te emprestar, eu falo: grossa, não vai emprestar. Então, na verdade, eu estava só me aproximando por interesse. Tem muita gente que às vezes vai orar, troca a voz. Faz uma voz, achando que porque você vai entoar uma voz bonita, Deus vai te ouvir. Não, querido, Deus ouve um coração sincero e quebrantado. Esse sim, Ele não rejeita. Não é porque eu vou usar uma linguagem para seduzir. Muitas vezes eu vou falar com meu marido e falo: então, amor, sabe o que é que eu queria às vezes... E aí eu só ouço o Espírito Santo falando assim para mim: nem ouse manipular teu marido. Ora que se eu quiser eu te dou. Então tem várias coisas que em vez de eu manipular meu marido com a minha vozinha: amor, por favor, sabe, eu queria tanto. Sabe, não é, a mulher não manipula o marido. É o Espírito Santo que convence. Quantas vezes eu quero convencer o meu marido de algo e parece que quanto mais eu falo, mais duro ele fica. Ele fala: quanto mais você me incomodar aí mesmo que eu não vou fazer. Eu casei com um cara brabo, gente. Ele só tem cara de bonzinho, mas ele é brabo. E eu dou graças a Deus que senão eu mandava nele. Que eu sei mandar tão bem, gente. Mandar é tão bom, ele não deixa. Eu falo que o meu sonho é mandar. Isso é só uma brincadeira. Mas assim, a gente às vezes acha que manipula Deus.
Mas, ai, Senhor, eu sou tão boa, Senhor. Eu faço tudo. E Jesus falou, olha, não, quando vocês orarem, não façam que nem os fariseus, que acham que pelo muito falar serão ouvidos. Quando der esmola, não façam que nem os fariseus que ficam contando o que deram. Quando jejuar, não faça que nem os fariseus, que ficam esquálidos, mostrando para o outro, olha só, porque eu estou em jejum. Ninguém precisa saber que está jejuando. Aí depois a gente fala dos fariseus, dos religiosos, a gente fala, não, a nossa justiça tem que exceder muito, porque fariseu aqui no caso ele orava, jejuava e dava esmola. E a gente não faz nada disso, ainda fica falando mal deles. Tipo, não, a gente tem que fazer melhor. Tipo assim, eu posso falar se eu estou fazendo, eu não posso cobrar algo que nem eu faço. Falar mal, os irmãos que estão jejuando ficam se achando, e tu jejua? Porque o irmão fica contando quanto que deu de oferta. Você deu alguma coisa? Porque os irmãos foram lá entregar balão no shopping, estão contando para todo mundo que eles foram. E você foi ou ficou em casa vendo Faustão? Então, se você não foi, fica quieto. É fácil falar dos outros que estão fazendo. Você não faz nada e fica falando dos outros. Para de murmurar, irmão. Falei que uma vez tinha um pastor lá na minha cidade que ele falava que era o crente ventilador. Só vem no culto, fica olhando para os lados, esfriando o culto. Sabe, então, Maria Madalena, aquele que Jesus tinha expulsado os 7 demônios. Pois é, Jesus resolveu aparecer para eles endemoniada. E aí? Ele tem misericórdia de quem quer, aparece quando quer, para quem eu quero e do jeito que eu quero. E ele escolheu aparecer para uma mulher. O que eu posso fazer se Deus gosta de nós? Sabe, Deus faz do jeito que quer. Talvez a gente fosse pensar que Jesus ia aparecer primeiro para João. João, para começo de conversa, nem estava lá. A gente fala de Pedro, Pedro negou Jesus. Você iria lá? Eu negava, se fosse ele. Claro, o cara está com uma faca para te matar, você vai dizer, não, sabe o quê? Não, ele falou, negou. Mas nós, muitas vezes, nós falamos, Pedro afundou. Bom, ele deu 3 passinhos em cima d'água. Eu não dei nenhum, então eu não posso falar. Os outros discípulos ficavam falando, Pedro, porque Pedro teve medo. Bom, pelo menos ele botou o pé para fora, e a gente que não faz nada sem ter uma segurança. Então, às vezes a gente fala para apontar do outro, mas a gente mesmo não faz nada. Porque Pedro afundou. Querido, que bom, ele tinha bastante história para contar. Eu queria ter sido neta de Pedro para ouvir as histórias. Tipo, você nem sabe, eu andei 3 passinhos em cima da água. Eu afundei depois, mas eu andei. Sabe, nós temos que ter experiência com Jesus. Não basta ter estado com Ele para ter experiência com Ele. Você precisa ter, não é tempo de igreja que te faz mais crente, mais santo, menos santo. Não, é tempo de intimidade com Ele. Ouvindo Ele te chamar pelo teu nome, dizendo, tu és meu filho, tu és minha filha, eu te amo assim. Vai ali, abraça aquele irmão. Vai lá, pede perdão para aquele outro. Vai dar, sabe esse teu sapato bonito? Então dá para aquela irmã lá. E você começa a obedecer Deus nas pequenas coisas. A gente aprende obediência pelo aquilo que sofreu. Tipo, você aprende a obedecer porque Deus fala e você não obedece, depois fica aquele pesar. Quantas vezes Deus me mandou fazer coisas e eu não fiz? Mas isso não é para eu ficar me lamentando que eu não fiz, é para quando Ele falar de novo, eu obedecer e fazer. Porque obedecer é melhor do que sacrificar. No começo, obedecer a Deus é um sacrifício. Você tem que obedecer a Deus. Só que depois, obedecer é um prazer. Você fala, tá bom, eu vou. Sabe, no começo, a última coisa que converte em você é o bolso. Dá aquela ofertinha assim, aquela nota de 2 pilas, sofrida. Pensando que podia comprar pipoca no fim do culto. Com aquele dinheiro, fiquei sem pipoca. E depois você pega e fala, não, quer saber, eu vou dar um saco de pipoca todo mês inteiro, se dá oferta de vintão. O bolso vai se convertendo, porque você começa a ouvir a Deus. E melhor do que ouvir a Deus é você corresponder àquilo que Ele falou. Porque Ele diz assim, sabe o que Ele diz para os discípulos? Ele fala assim, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se vocês não fazem o que eu mando? A gente é o tal de chamar Deus de Senhor. Sabe o que a palavra Senhor quer dizer? Dono. Então, eu sou a dona do meu carro. Eu ponho o adesivo que eu quiser, certo?
O carro é meu. Mas imagina se o carro não gostasse do adesivo, um dia eu colo o adesivo, outro dia não está mais lá. Não, porque ele não gosta assim. É assim que a gente faz. Tipo, não, o carro não gosta. A gente faz coisas, Deus quer que a gente chamar ele de dono. Sabe, a gente fala Lord. Lord é dono. E a gente diz que Deus é o nosso dono, mas a gente faz o que a gente quer. A gente faz do jeito que a gente quer. E sabe que Deus é tão bom, que Ele nos ama. E mesmo assim, tipo, teimoso. Um dia eles aprendem. Porque a gente é teimoso. A nossa nova natureza, ela vai nascendo aos poucos. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. E aqui, depois Maria volta lá e conta para os discípulos. Eles não acreditam nela. Só que aí Jesus aparece de novo. Sabe que depois que ele morre na sexta-feira, ressuscita no domingo, aqui nessa manhã, ele ressuscita no primeiro dia da semana, ele morre, e ele se ressuscita e fica aparecendo durante 40 dias, ele aparece para os discípulos. Então, primeiro ele aparece para a mulher, e depois ele aparece para 2 discípulos no caminho do Emaús. Eu não vou ler para a gente não se alongar, só vou ler aqui a primeira parte em Marcos. Volta lá para Marcos 16. Volta a tua Bíblia em Marcos 16 e fala assim: Jesus aparece aos 2 discípulos. Marcos 16, 12. Fala assim: depois disso, Jesus se manifestou em outra forma. Olha só, Jesus se manifestou em outra forma. Repete comigo: Deus faz coisa nova. Ele se manifestou de outra forma. Então ele apareceu para outros 2 discípulos. Ele apareceu a 2 deles que estavam no caminho do campo. E indo, eles anunciaram aos demais. Mas estes também não creram nos 2. Ou seja, Jesus aparece no caminho de Emaús para 2 discípulos. Aqueles que fugiram, saíram correndo quando viram que Jesus não estava lá no túmulo. Eles saíram e foram no caminho de Emaús. O caminho de Emaús era uma estradinha que dava para um campo. Eles voltaram para o campo. Eles voltaram a ser camponeses. Tipo, de certo ele devia ser daqueles que Jesus falou: vem tu e me segue, larga tudo. Vem tu e me segue. Ah, mas deixa eu ir lá cuidar do campo. Não, vem tu e me segue. Quando eles viram que Jesus morreu, eles falaram: quer saber, vou voltar para o campo. Pedro não foi voltar a pescar? Os outros voltaram para o campo. E no caminho, e eles estavam conversando: pois é, olha só o que aconteceu. Roubaram o corpo dele, e agora, o que nós vamos fazer? Aí Jesus chega para eles, ele apareceu em outra forma. Sabe o que eu aprendo com isso? Que nós temos que estar sempre abertos para ver Jesus onde a gente acha que não vai ver. Eles acharam que Jesus tinha morrido. E Jesus apareceu para eles e falou assim: então, me conta o que aconteceu. Olha, Jesus pega e fala para eles. Você acha que Jesus não sabia do que eles estavam falando? A Bíblia diz assim, é essa parte que eu não vou ler porque é muito longa, essa parte do capítulo. Então eu vou contar só para vocês. Jesus chega e fala para eles: sobre o que vocês estão falando? Aí eles olham para ele e falam assim: tu é o único que estava em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá? Jesus, o Nazareno, morreu. Eles crucificaram aquele que era o nosso Senhor. A gente achava que ele era o Messias, mas agora pelo visto não era, porque ele era para ser aquele que a gente achava que ele era aquele que ia redimir Israel. Mas ele morreu. Aí ele pega e fala para eles assim: mas vocês não se lembram o que estava escrito nas Escrituras? Que era necessário que o Filho do Homem padecesse na mão de pecadores, fosse crucificado, mas ressuscitasse ao 3º dia. E eles: pois é, né? É verdade, estava escrito isso na Bíblia. Sabe o que acontece com nós? Muitas vezes às vezes a gente vai contar alguma coisa para alguém e fala: olha isso que aconteceu comigo. Sabe, olha o que aconteceu, eu estou com uma pessoa doente lá em casa. Mas você não lembra que nas Escrituras diz que vai ser salvo tu e a tua casa? Permanece em oração. Deus falou que não ia te curar, Deus vai te curar. Deus falou que ia salvar teu marido, vai salvar teu marido. Deus falou que ia salvar teus filhos, permanece em oração. Aí você fala: é verdade. Muitas vezes Deus precisa usar pessoas para nos lembrarem das promessas que Ele já fez para nós. Quais foram as promessas que o Senhor já fez para você? Então nessa noite eu te fiz já 2 perguntas. Da onde Deus te tirou? E agora? O que Jesus já prometeu para você? Traz à memória aquilo que te dá esperança. Tem pessoas aqui nessa noite que precisa lembrar de onde Deus tirou. Você precisa voltar a ser grata. Mas tem pessoas aqui nessa noite que precisa lembrar o que Deus já te prometeu.
Tem gente que tem memória fraca para lembrar do que grandes coisas Deus já fez por você. Mas tem gente que aqui, nessa noite, que é de um outro grupo de pessoas, que tem memória fraca para lembrar daquilo que Deus já te prometeu. O que Deus já falou a teu respeito. O que você já ouviu que Deus te prometeu. Nem que seja lá no começo da tua conversão. Que promessas que o Senhor fez para ti. Começa a se lembrar, fala: Espírito Santo. Fala comigo: Espírito Santo, me traz a memória as tuas promessas. Me traz a memória aquilo que me dá esperança. E o que aconteceu? Ele começou a lembrar aqueles 2 discípulos no meio do caminho, falando: vocês não lembram que está escrito nas Escrituras que ele ia ter que morrer para ressuscitar? Pois é. E aí o dia foi acabando e Jesus ia embora. E eles falaram: não, a conversa está boa, fica com a gente. E aí eles levaram Jesus para um lugar. E Jesus foi com eles. A Bíblia diz que Jesus foi. E Jesus, ele falava assim: nos explica mais das coisas das Escrituras. Quando Jesus estava falando, eles estavam ali ouvindo Jesus falar, explicando as Escrituras para eles, explicando sobre o Messias, explicando coisas do reino. Só que aí o que acontece? Eles foram e partiram o pão. Diz que Jesus pegou o pão e partiu o pão. E quando Jesus partiu o pão, como naquele dia da Santa Ceia, Jesus partiu o pão, os olhos dos 2 se abriram e Jesus desapareceu. Aí eles falaram assim: mas era ele, era Jesus. Aí um falou para o outro: por acaso teu coração não queimava enquanto ele falava? Sabe, por acaso teu coração não queimava enquanto você ouvia Deus falar contigo? Sabe quando é que a gente às vezes fica falando mal de profeta, né? Porque era profetada. Porque o outro falou e nem se cumpriu. Sabe que quando Deus fala com a gente sabe que foi Deus. Quando Jesus fala com você, você sabe que foi Ele. Porque o teu coração queima. É ou não é? Deus testifica no teu espírito que é Ele que está falando com você. E naquela hora eles falaram: por acaso teu coração não queimava enquanto ele falava conosco? Queimava, o meu também. Então, a Bíblia diz que eles voltaram imediatamente para Jerusalém e foram contar para quem? Para os discípulos. Eles chegaram lá e falaram assim: olha, Pedro, Tiago, João, André, Tomé, a gente viu Jesus, ele apareceu para a gente. Não pode ser. Jesus morreu, cara. Não, ele apareceu para a gente. A Bíblia diz que eles também não acreditaram. Eles não acreditaram nem na Maria Madalena e nem nos 2 discípulos no caminho de Emaús. O que eu aprendo com isso, igreja? Que muitas vezes a gente tem que ouvir o que as pessoas têm para dizer. Talvez eles não deram crédito porque ela era uma mulher que tinha sido expulso 7 demônios. Talvez eles não deram crédito porque aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, nem nome tem, porque eles não eram muito famosos. Mas o quê? Por que eles não ouviram? Aí a Bíblia diz que Jesus aparece de novo, agora aparece para eles. Agora eu quero te convidar a abrir comigo lá no mesmo Marcos 16, a partir do 14, para nós a gente finalizar a conclusão dessa palavra. Amém? A Bíblia diz aqui em Marcos 16, a partir do 14, quando Jesus aparece para os discípulos. A Bíblia diz assim: finalmente Jesus apareceu aos 11, enquanto eles estavam na mesa. Dá um pause aqui. Jesus apareceu onde? Quando eles estavam na mesa. Tem um outro evangelho, no evangelho de Lucas, fala que quando Jesus apareceu, ele falou assim: paz seja convosco, vocês têm alguma coisa de comer? Jesus, ele sempre se manifestava, aparecia para eles na mesa. Quando ele apareceu para os 2, no caminho de Emaús, os olhos deles foram abertos quando Jesus partiu o pão. Sabe, tem coisas que Deus vai te revelar na mesa, porque Ele é o pão do céu, é Ele que te alimenta. Tem coisas que Jesus vai te revelar quando você está na presença, quando você tem intimidade. A mesa quer dizer não só o alimento, é um lugar de intimidade. Você senta na mesa com pessoas que são íntimas. Quando você vai celebrar o teu aniversário, você vai jantar fora com pessoas que são tuas íntimas. Você serve um banquete para teus convidados. Você vai fazer um casamento, você serve uma mesa. Jesus, ele apareceu quando eles estavam na mesa. Talvez que, irmão,
Sabe o que tu e a tua esposa precisam fazer? Vocês precisam sentar mais na mesa, para Jesus vir e puxar uma cadeira e sentar com vocês. Sabe, pais, o que vocês têm que fazer mais? Se seus filhos andam muito rebeldes, vocês têm que fazer mais mesa. Sentar todo mundo, não é cada um no seu celular, ou pega a comida e vai cada um para o seu quarto. Não, é mesa, porque Jesus aparece na mesa, na comunhão. Quando eu tenho comunhão com os meus irmãos, quando eu tenho comunhão com os meus irmãos que têm o Espírito Santo, assim como eu tenho o Espírito Santo, eu tenho o Espírito Santo, você tem o Espírito Santo, a gente começa a conversar, o que a gente começa a fazer? Ter comunhão com quem? Com o Espírito Santo. Deus usa qualquer um de vocês. Começa a falar de Deus para ver. Aí vai falar, por acaso teu coração não queimava enquanto a gente falava das coisas dele? Isso aqui a gente tem que reunir para falar mais das coisas de Deus e menos das nossas coisas. Tem mesa que é só para falar mal dos outros. Viu aquela irmã que estava no culto, viu que a saia dela era curta. Viu que a irmã que estava pregando não estava de saia, estava de bermuda. O crente ventilador. Esfriando o culto e esfriando a comida na mesa, falando mal. Mas sabe o que? Jesus apareceu para eles enquanto eles estavam na mesa. E a primeira coisa que Jesus falou foi repreender eles do quê? Da incredulidade e da dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Sabe o que Jesus faz? A primeira coisa que Jesus chega é dando uma bronca. Por que vocês não acreditaram em Maria? Por que vocês não acreditaram nos 2 discípulos que me viram no caminho de Emaús? Eu tenho que vir até aqui em vocês? Aí dizem, né, que nessa apareceu aos 11, tipo, Tomé não estava lá, depois Jesus teve que aparecer de novo para mostrar, ó, Tomé, sou eu. E ele fala, bem-aventurado os que não me viram e creram. Então a gente não viu Jesus em corpo físico, mas a gente vê Jesus pela fé. Ele estava falando de mim e de você, nos bem-aventurados que não viram e creram. E a primeira coisa que ele repreende a eles é a dureza de coração. Muitas vezes a gente endurece o nosso coração porque a gente julga a pessoa que Deus está usando para falar com a gente. Muitas vezes a gente endurece o coração com um determinado pregador porque a gente acha que ele está se achando, ou porque o pastor não cumprimentou, ou porque aquele pastor não botou gravata, ou porque ele não está com o terno, ou porque ele não está assim, ou porque ele não está assado, ou porque... A gente começa a achar defeito nas pessoas e tira o crédito delas. Sabe que se você for procurar pessoas que não têm defeito, você não vai achar ninguém. Que todo mundo tem. Eu mesmo sou cheia. É que a gente não conta, mas é só conviver. Por isso que a convivência é uma coisa tão importante para o corpo de Cristo. Você conviver com os teus irmãos, nada substitui a presença. Nada substitui você estar aqui colado coxa com o irmão. Isso é igreja. É bom a gente assistir no YouTube? É bom, eu também assisto. Só que nada substitui a convivência. E hoje em dia, qual que é a tendência do ser humano? É cada vez mais isolado, é cada um dentro do seu quadrado, cada um vendo dentro do seu telefone, está 4 pessoas na mesa e ninguém interage, porque está todo mundo conversando dentro do seu celular. Às vezes eu estou no celular, eu e minha irmã, o meu marido pega e fala assim, vocês estão conversando por WhatsApp? Tipo, você está sentada uma do lado da outra, mas está conversando por WhatsApp. Porque o que parece, às vezes a gente está desperdiçando isso, a presença. Só que nós não podemos deixar isso ser transferido para Deus. Deus quer ter tempo de qualidade com você. Ele censurou a dureza de coração e a incredulidade, porque eles não acreditaram nos discípulos. Repete comigo, eu preciso acreditar mais nas pessoas. Eu preciso dar mais chance para as pessoas. Sabe, a gente tem que ter um coração mais quebrantado, a acreditar no que os outros falam para a gente. A gente é o tal para duvidar. E a primeira coisa que Jesus repreendeu aqueles discípulos, que eram os queridos dele. Por que vocês são duros de coração? Por que vocês são incrédulos? Por que vocês não acreditam nos irmãos de vocês? Por que vocês não acreditaram na Maria? Aí eles devem falar, mas Jesus, convenhamos, né? Sei lá, era aquela endemoniada que você tinha expulsado 7 demônios. A gente fica achando desculpa dentro da gente mesmo para ser incrédulo. E aí Jesus fala assim, vão por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. E quem, porém, não crer será condenado. E estes sinais acompanharão aqueles que creem.
Em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome falarão novas línguas. Em meu nome pegarão em serpentes. E se beberem alguma coisa mortífera, não vos fará mal. E se impuserem as mãos sobre os enfermos, ficarão curados. Sabe o que? Estes são os sinais que seguirão os que creem. No meu nome expulsarão demônios. Sabe o que? Hoje em dia é meio raro o demônio manifestar. Mas isso não significa que a gente não está expulsando o demônio, porque onde chega um crente, tem luz. Se tem fogo na tua vida, se tem luz de Deus na tua vida, onde você chega, as trevas têm que sair. Então a nossa presença, nós que somos luz do mundo, a nossa presença sim tem que expulsar as trevas. Em meu nome falarão novas línguas. Em meu nome orarão e os enfermos ficarão curados. E também eu queria chamar já o grupo de louvor para subir. Em meu nome orarão pelos enfermos e eles ficarão curados. Estes são os sinais dos que creem. Sabe o que? A Bíblia diz que Ele nos deu autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. E nada nem coisa alguma nos fará dano. Quantos livramentos, sabe, Deus já tem nos dado? Sabe, Paulo, quando ele saiu de Roma, ele estava no barco. E ele estava indo em direção a Roma. Ele estava voltando para Jerusalém, saindo de Roma, voltando para Jerusalém, e o barco dele naufragou. E a Bíblia diz que o navio naufragou e eles foram parar numa ilha chamada Malta. Então, depois de sobreviver ao naufrágio, Paulo e os outros homens que estavam no barco foram fazer uma fogueira. E a Bíblia diz que uma víbora se pegou na mão de Paulo e o picou quando ele estava fazendo a fogueira. E aí diz que os moradores da ilha de Malta começaram a falar assim: nossa, esse aí deve ter muito problema, porque já sobreviveu a um naufrágio, agora ele vem aqui e ainda a víbora pica ele. E aí diz que a Bíblia diz que Paulo só sacudiu a cobra assim e lançou a cobra no fogo. E eles ficaram admirados, porque eles ficaram só esperando. Eu li uma vez que essas cobras que eram da ilha de Malta, elas eram muito venenosas. Diz que a pessoa morria entre 15 a 20 minutos. De tão venenosa que era essa picada. E aí os moradores daquela ilha ficaram todos temerosos, que eles falaram: meu Deus, esse cara foi picado pela víbora mais venenosa da ilha e não morreu. E sabe o que aconteceu? Eles começaram a falar. Eu quero esse Deus que tu tem. Eles começaram a falar para Paulo: fala desse Jesus aí que é o teu Deus, porque esse Deus que você tem, que pode ser picado por serpente e não acontecer nada, é esse Deus que eu quero para minha vida. E a Bíblia diz que Paulo pregou lá na ilha de Malta e ganhou muitas pessoas para Jesus. A igreja de Atos também teve igreja em Malta, por causa de um testemunho de um homem temente a Deus, que creu no poder do Evangelho. Ele creu nos sinais que seguiriam os que creem. Ele falou novas línguas, ele orou por enfermos, ele expulsou demônios, e ele pegou em serpentes e escorpiões, e nada, nem coisa alguma fez dano a ele. Sabe, eu quero te convidar para ficar em pé nessa noite. O que Deus tem feito na tua vida, que tem servido de testemunho para outras pessoas olharem para você e falar: eu quero o Deus dele. Eu quero o Deus dele. Sabe, aqui tem um último versículo que eu quero ler. Você não precisa ler. Mas Jesus, quando ele apareceu para Maria, em João 20, e chamou ela pelo nome. Quando ele chamou ela, ele falou: Maria. E ela disse: Mestre. Ele falou: não me detenha, porque eu vou para o Pai. Mas vai até os meus irmãos e diz assim: que eu subo para o meu Pai, o Pai de vocês. Eu subo para o meu Deus, o Deus de vocês. Então Maria Madalena foi e anunciou aos seus discípulos: eu vi o Senhor. Você tem visto o Senhor? Você tem visto Jesus se manifestar na tua vida, na tua casa, na tua família? Ele te chama pelo teu nome. Ele parte o pão na tua mesa. Ele põe uma alegria no teu coração. Ele te faz uma nova pessoa.
O que você precisa trazer a esperança nessa noite? Põe a mão no teu coração e fala comigo: Espírito Santo, fala ao meu coração o que eu preciso me lembrar, as tuas promessas. Espírito Santo, me mostra onde eu tenho falhado, onde eu tenho me esquecido, onde eu tenho não acreditado nas pessoas. Me perdoa, Senhor. Perdoa a minha incredulidade e a minha dureza de coração, porque eu quero te reconhecer nas pequenas coisas. Sabe o que, querido? Olha para mim. Quando Jesus censurou aqueles discípulos, Ele censurou, Ele repreendeu a dureza de coração e a incredulidade. Sabe que muitas vezes nos afasta de Deus? É o nosso coração duro. Mas nós temos uma promessa que Ele tiraria o nosso coração de pedra e colocaria um coração de carne. Se é do novo coração que você precisa, o Senhor te dá um novo coração. Se é uma nova mente que você precisa, o Senhor te dá uma nova mente, porque Ele nos prometeu que nos daria a mente de Cristo. E Ele nos prometeu que Ele deixaria para mim e para você o Espírito Santo, e Ele nos ensinaria todas as coisas. Que você venha lembrar que o Senhor Jesus, Ele foi para o Pai. O Pai dele, o nosso Pai. O Deus dele é o nosso Deus. Que Deus abençoe a igreja nessa noite. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. E eu queria aproveitar e fazer um convite para você nessa noite. Se tem alguém aqui que gostaria de entregar a sua vida para Jesus, fazer uma oração entregando a sua vida para Jesus, levante a sua mão. Se você quer dizer: Jesus, entra na minha vida, eu quero começar de novo, você tem a liberdade de vir até aqui na frente. Nós queremos abrir o altar para você vir aqui. Tem alguém aqui que gostaria de aceitar Jesus? Você gostaria de receber Jesus na sua vida? E eu também estendo esse convite para você. Talvez você já aceitou Jesus um dia, você já serviu Jesus um dia e você anda meio capenga no Senhor e você quer começar do zero. Hoje é o dia para você começar do zero. Você quer começar do zero com Jesus? O altar está aberto para você. Você é livre para começar do zero. Tem alguém que gostaria de vir aqui na frente? Deus abençoe a igreja no nome de Jesus.